Boa tarde a todos. É uma alegria estarmos aqui nesse dia pós-Natal para gravarmos uma palestra. E nessa hora, nós vamos fazer a nossa prece e vamos contar com a nossa companheira Roseli Gianpietro para dividir conosco as nossas reflexões. Então, vamos nos concentrar, elevar o nosso pensamento e o nosso sentimento ao nosso Mestre Jesus, para pedir: Senhor Jesus, mestre e amigo de todas as horas, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa casa, que nos acolhe e que nos oferece a possibilidade do estudo, da reflexão e a convivência com essa espiritualidade maior. E nessa hora, mestre, nós te pedimos, envolve a nossa companheira Roseli Gianpietro para que ela possa ser inspirada no compartilhamento dos seus estudos conosco. E assim, mestre querido, nós te pedimos que seja em seu nome, em nome dos benfeitores espirituais que estarão junto a cada um de nós, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, que nós possamos iniciar o estudo dessa tarde com muita paz nos nossos corações. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que possamos estar em paz para que a gente possa falar de paz. O tema que nós vamos refletir hoje à tarde é a paz de Jesus. Se nós formos pensar um pouquinho nestes últimos dias que nós passamos aí, antes do Natal e até mesmo agora com a virada do ano, vamos observar que as mensagens que a gente mais recebeu das pessoas queridas, das mensagens que nós mais passamos para as pessoas que nós gostamos, qual o cunho desta mensagem? Geralmente a gente desejou o quê? E a gente almejou o quê? Se formos observar, além do item saúde, majoritariamente nós desejamos um ao outro paz. E nós almejamos paz. Será que a gente entende que paz é essa que a gente tanto procura? Será que a gente já achou o caminho para essa paz? Ou esta paz ainda está hoje muito voltada para aquelas realizações, aqueles objetivos, aquelas metas que a gente coloca em nossa vida no dia a dia, que a gente às vezes pensa assim: o dia que o meu companheiro ou minha companheira mudar a forma de ser, eu terei paz. O dia que o filho formar, casar ou tiver um filho, eu vou ter paz. O dia que eu aposentar e que eu ficar, de repente, parado, inerte, no ócio, eu terei paz. Será que se eu subir aquela montanha e ficar ali em posição de meditação, eu terei paz? E aí é que a gente vem para compreender o tema que a gente vai hoje debater aqui e vai refletir bastante. A paz de Jesus. Nós já compreendemos qual é a paz de Jesus? Vamos lá em João, lá no capítulo 14, Evangelho de João, no versículo 27, e João traz para nós uma frase maravilhosa de Jesus que explica isso rapidamente para nós, mas a gente tem um pouco de dificuldade de entender. Mas a frase de Jesus é clara e objetiva. Jesus diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem te atemorize. Olha que interessante. A minha paz vos dou. Não vos dou a paz do mundo. Então, aquela primeira listinha que a gente fez no início da nossa reflexão aqui caiu toda por terra, né? Por quê? Porque a gente, muitas das vezes, está depositando que a gente vai ter paz a hora que a gente conseguir alguns objetivos e metas que estabelecemos para a nossa vida no mundo. E para que a gente possa entender um pouco melhor, a gente foi buscar lá no Paulo e Estevão, que é maravilhoso. Quem não leu, leia. Quem leu, leia novamente.
Mas a gente foi lá em Paulo Estevão procurar, porque Saulo de Tarso procurava essa tal paz. Ele estava a caminho de Damasco com aquele calor, aquele sol efervescente, mas a cabeça dele estava mais quente do que o calor do deserto. Porque Saulo de Tarso não conseguia entender que ele tinha tudo, ele teve tudo para ser uma pessoa que tivesse paz e felicidade. Ele era belo, forte, culto, estudou com os melhores filósofos gregos, ele tinha tudo. E ele estava ali naquela perseguição aos cristãos da época, e ele angustiado, porque ele não conseguia compreender o que era ter paz. E ele começa a refletir naquele sol escaldante, e ele se lembra de que ele tinha tido contato há pouco tempo, ele vinha tendo contato com pessoas extremamente simples. Pessoas muito simples que seguiam um tal de homem da Galileia, simples também, e que morrera na cruz, um tal de Nazareno. E Saulo se questionava que aquelas pessoas, mesmo perseguidas, aparentavam, demonstravam um olhar de serenidade que ele, Saulo, não conseguia ter. Então Saulo ficou refletindo, pensando naquilo, caminhando ali pelo deserto, e aquilo incomodava muito ele, porque aí ele se lembrou de que teve contato com um jovem que havia sido apedrejado, estava em situação de quase morte, quando ele, Saulo, descobre que aquele rapaz jovem era irmão de Abigail, sua noiva, e aquele homem ali morrendo, numa condição de apedrejado, ele vira para Saulo e para Abigail, e ele diz o seguinte: que Cristo os abençoe. E ele diz assim: não vejo em teu noivo, Abigail, um inimigo, vejo um irmão. Siga-o em paz. Aí, Saulo fica assim: como pode alguém morrendo ter essa grandeza moral de perdoar, de me perdoar? E ele atordoado, caminhando no deserto, atordoado, repentinamente ele depara com aquela luz intensa que o cega por 3 dias, e ali começa a transformação de Saulo de Tarso em Paulo, e é como se Jesus mandasse para todos nós uma mensagem nesse caminho de Damasco. Se nós formos pensar bem, é como se Jesus falasse para Saulo e falasse para nós. Ele diria o seguinte: até agora os teus olhos, os seus olhos, têm estado voltados para fora de ti. Agora, nestes 3 dias de cegueira, você irá refletir que esta paz que você tem procurado voltará os teus olhos para dentro de ti. É quando então Saulo começa seu trabalho de transformação, de busca pela paz, com aquela cegueira de 3 dias, e é quando a gente aqui dá uma parada para a gente dar uma refletida. Será que este caminho de Damasco, a gente não depara com ele em nossa vida? Por quê? Quando a gente começa a se questionar, quando a gente começa a se olhar, a olhar para o mundo, para tantas dores, para tantas aflições, para uma vida tão difícil, com tanta dor atualmente e tanto, vamos dizer assim, depressão no mundo, angústia. Quando a gente começa a se questionar, quem eu sou? Que mundo eu estou? Por que eu estou aqui? Quando a gente começa a se questionar, será que a vida é entre berço e túmulo? Será que é isto? Ou nós começamos a compreender que nós somos seres imortais e que estamos aqui num caminhar para progredir?
Será que isto não é a nossa estrada de Damasco? Que esta luz que se encontra conosco, que depara, que praticamente nos cega, mas que nos ilumina a estrada, não é o Evangelho de Jesus? Que está nos dizendo, olha para dentro de ti. É para dentro de ti que está a paz que você tanto procura. Não é na realização mundana, não é adquirindo alguma coisa no mundo que vai ficar aqui, despojado com o teu corpo, que você vai encontrar essa paz que você tanto procura. É este caminho de Damasco que nós estamos procurando e que muitas das vezes está passando por essa luz e a gente não está observando que estamos sendo alertados. Olha para dentro de ti. Porque a paz do mundo é uma paz edificada fora de nós mesmos. É uma paz que às vezes nos confunde com uma inércia. É quando a gente pensa que só vamos ter paz quando tivermos ócio. E na realidade, a paz de Jesus, ele até nos alerta lá, quando ele fala, a paz ele está dando a sua paz para nós, mas ele está dizendo, não se perturbe, porque Jesus aqui, ele não nos sinalizou de que esta paz seria sem luta. Ele não sinalizou que seria sem dor. Ele nos alerta para não nos perturbarmos pelo caminho, porque o caminho teria dor, o caminho teria sofrimento. E é esta paz interna que ninguém tira de nós. Por mais difícil que seja a nossa vida, a tribulação que estivermos passando, por isso aquela serenidade no olhar daqueles que seguiam Jesus, porque eles já estavam a caminho da paz interior. Esta paz ninguém tira de nós. E o próprio Saulo que se modifica em Paulo, se transforma em Paulo, que segue a caminhada e é o maior divulgador da boa nova. O próprio Paulo, em uma carta que ele escreve para os romanos, ele diz algo que a gente também tem que refletir muito, que às vezes a gente pode pensar, não, ter paz é então não lutar. Eu quero ficar parado, eu quero ter inércia, quero ficar no ócio, não posso fazer nada, não vou reagir. E aí Paulo nos alerta realmente com algo muito interessante para a nossa reflexão. Ele diz o seguinte, não sede conformados com este mundo. Vamos até repetir. Não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que possam compreender a boa e justa vontade de Deus. Olha que ensinamento. Não é para a gente ser conformado com este mundo, mas a forma de lutar está dentro de cada um. A forma de transformar o mundo está dentro de cada um de nós. É isso que às vezes a gente confunde, achando que a paz ou é o ócio, ou é não posso mexer, o mundo está ruim, vamos deixar como está, ou é lutar com espadas, ou é lutar com violência, ou é lutar com vingança, ou é lutar até com as redes sociais, em cima de informações, em cima de coisas negativas que a gente espalha para o mundo ao nosso redor. E Paulo nos alerta, não sede conformados com este mundo. Luta dentro de você. A guerra está por dentro. É ali que a gente vai achar paz. E para ajudar na nossa reflexão, eu busquei um livro que também recomendo uma boa leitura, que é de José Carlos de Luca, que é um livro dele chamado Pensamentos que Ajudam. Eu vou ler alguns trechinhos de uma parte que ele escreve que chama Paz de Espírito, que nós vamos ver como ele exemplifica e nos ajuda a compreender melhor essa paz que a gente tanto busca,
que é a paz de Jesus. E ele diz o seguinte, que a paz de espírito não nasce da inércia, da isenção de lutas, mas emerge de uma consciência tranquila, que reconhece o empenho, olha a tentativa, hein? Empenho que fazemos para viver bem com nós mesmos e com as pessoas que nos cercam. Olha onde é que a gente vai achar a paz. É a tentativa, é a busca de viver melhor com nós mesmos, com as circunstâncias que a vida nos apresenta, lembrando que circunstâncias e pessoas que a vida nos apresenta ou foi planejada por nós mesmos, ou foram escolhidas, livre-arbítrio, por nós mesmos. Então, à medida que a nossa consciência está tranquila, porque a gente no dia a dia está buscando fazer o melhor dentre as circunstâncias que nos aparecem e com as pessoas que nós nos relacionamos, nós vamos conseguir achar essa paz. Ela não é sem luta. E o próprio José Carlos de Luca nos diz o seguinte: a paz interior somente é possível quando aprendemos a neutralizar, ou pelo menos minimizar os desgastes surgidos dos inevitáveis embates, frustrações, contrariedades e decepções. Você vê que ele dá uma margem boa para a gente, né? Se a gente não consegue neutralizar, que a gente tente minimizar as dores, as frustrações, as mágoas. É essa a tentativa no dia a dia. E ele traz aqui que talvez, lembrando que Paulo falou que não é para a gente estar aqui conformado com o mundo. Nós temos que ajudar a transformar o mundo. E o planeta já está passando por um processo de mudança. E nós temos muito a aprender, em especial nesta fase de pandemia, muito a aprender que a nossa paz, ela tem que ser buscada dentro de nós, mas ela tem que ser compartilhada com a nossa convivência, com aqueles que estão ao nosso redor. E neste não conformismo com o que o mundo nos apresenta, mas tem uma dica boa que o José Carlos de Luca nos traz aqui, que eu achei interessante compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: se nós trouxermos e relembrarmos uma proposta dos filósofos, lá aqueles filósofos do estoicismo, que é uma filosofia de vida, eles dizem para nós o seguinte: como é que a gente pode conviver com as circunstâncias atuais, com as pessoas que estão ao nosso redor e buscando a paz? Ele diz o seguinte: nós precisamos lamentar um pouco menos, esperar um pouco menos e amar um pouco mais. Olha que lição de vida. Será que a gente não está esperando demais daquele companheiro, daquela companheira, do filho, da mãe, da sogra, do pai? Será que a gente não está esperando demais, não? Será que a gente não está lamentando demais, não? Sem olhar ao redor, sem observar que a gente tem problemas, mas não estamos sozinhos nos problemas? Então ele diz o seguinte: lamenta um pouco menos, espera um pouco menos, principalmente do próximo, mas ama um pouco mais. E o amar um pouco mais é que a gente vai no aprendizado, lembrando até que Jesus nos ensinou a amar os inimigos. E nesta lição de amar os inimigos, Jesus está nos mostrando um caminho de aceitação. E essa aceitação não é uma passividade, é compreender o próximo. É compreender que ele é diferente de nós, mas é também compreender que na diferença tem amor. Nós podemos amar os diferentes. Senão nós vamos amar a quem? Ao espelho,
a nossa imagem projetada. E aí, Jesus veio e nos ensina, ama teu inimigo. Se a gente não consegue ainda, pelo menos, sabe o que a gente pode tentar? E é isso que a doutrina tanto nos ensina, e é isso que Jesus também deixou para a gente. O que a gente pode tentar? Tá bom, não consigo ainda amar o inimigo. Não consigo nem dizer que eu não tenho alguém que não goste de mim. Mas a gente pode exercitar todo dia a não ser inimigo de ninguém. E a gente pode exercitar todo dia, se não conseguimos ainda amar, a não odiar. Porque se a gente conseguir não odiar, a gente começa a ter paz. Se a gente conseguir não ter mágoa, a gente começa a ter paz. Porque é esta mágoa, esta culpa, essa dor, esse ódio, essa vingança que faz com que a gente não consiga transformar o passado, mas a gente não deixa o passado para trás. E a gente também hoje sofre muito de ansiedade do futuro. Sendo que a gente esquece que o futuro a gente consegue construir hoje. Não chegou ainda. E aí é que a gente começa a compreender como que algumas pessoas conseguem, diante de muito sofrimento, já observaram, já depararam com pessoas que você olha a vida da pessoa e você pensa assim, como ela consegue viver e dar conta desta vida? Dor, sofrimento. E você olha para aquela pessoa, aquele olhar sereno, de paz. Como consegue? E aí a gente começa a entender que a paz está dentro. E a gente tem inúmeros exemplos que a gente poderia citar, mas vamos buscar um exemplo dentro do Espiritismo? Chico Xavier. Chico Xavier, vamos pensar, teve uma vida sem luta? Sem dor? Sem perseguições? Não, muita luta. E que olhar sereno! Quanto amor ele irradiava no seu entorno! Quanta luz! E nesta avaliação, nessa reflexão, a gente também compreende que a busca da paz, ela é individualizada. É de cada um. A gente pode pensar assim, não, eu vou levar paz para o meu filho. O que a gente consegue é, ao ter paz, a gente consegue irradiar a vibração daquela energia de paz ao nosso redor. A gente consegue ser um incentivo para alguém buscar a paz. Mas a gente não consegue pegar aquela paz e entregar para o outro. Porque é uma busca individual. É uma busca de cada um. E mais que tenha luta, por mais que tenha dor, aquela pessoa vai passar aquele olhar de serenidade. Aquela voz mansa de que estou em paz comigo, esteja em paz com você. E neste aprendizado, a gente começa a pensar neste caminho de Damasco, que nós estamos nesta caminhada. Quando a gente se propõe a abrir o Evangelho de Jesus, quando a gente se propõe a estudar, a seguir um caminho de amar um pouco mais. Se a gente observar até essa filosofia que a gente leu, se a gente observar as palavras de Paulo, Emmanuel, as palavras que a gente tem dos ensinamentos de Jesus, é uma transformação do dia a dia. Lá no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá como fazer. É o dia a dia. É buscar estar em consciência tranquila, com as tentativas de
todo dia levantar e tentar amar um pouco mais. É olhar aquele meio familiar que nós temos. Às vezes a gente pensa tanto, né? Eu quero que o mundo tenha paz, o mundo está com muita dor. Realmente, o mundo está muito barulhento. O mundo está com muita dor. Mas a gente primeiro, vamos olhar para dentro de nós e olhar para o nosso lar. A gente está conseguindo vibrar essa energia de paz dentro de casa? Espalhar essa serenidade dentro de casa? É este ensinamento que Jesus nos trouxe. É esta paz de Jesus que Ele nos distribui, que Ele nos alerta à luz dessa caminhada. E a luz está no Evangelho. E a gente ainda fica pensando, se paz não é ausência de problemas, nós só vamos conseguir ter paz, e a gente consegue. Quantos aí não buscaram paz? Não passaram por uma vida de dor, de luta? A gente pega Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico, como falamos, quantos trabalhadores lutando. Mas o que eles têm? Não é ausência de problemas. É compreender a caminhada. Quando a gente compreende que o que nós vamos deixar aqui é corpo físico, que aquelas pessoas que a gente pensa que a gente perdeu, e por isso às vezes estamos até revoltados, quando a gente compreende que o amor continua, que o conhecimento continua, que aquela ligação vibratória de amor, ela continua existindo, a nossa relação é diferente com a vida. A gente passa a compreender que nós podemos seguir esta caminhada mais em paz conosco mesmo. Começamos a compreender a célula familiar, aquela célula às vezes tão difícil, com tantas pessoas problemas, quando nós não somos os problemas também daquelas pessoas, né? Às vezes a gente aquela coisa, a gente espera muito do outro, né? Quando a gente começa a compreender, nós vamos então entender a vida mais de forma abrangente. E aí, nós vamos analisando até, como nós falamos, a vida de Chico, por exemplo, que teve muita dor, muita luta, mas que jorrava serenidade. E da onde vem aquela paz? Ela vem muito até da capacidade nossa de perdoar. Porque às vezes a gente vai carregando neste caminho de Damasco aquela revolta, a revolta da perda, a revolta de não compreender as nossas dores. E quando a gente olha e a gente pensa assim, mas essa dor eu escolhi, essa dor eu planejei, eu posso seguir. E eu posso espalhar sementes de frutos na minha caminhada. Não posso passar a paz para o outro, mas nós podemos espalhar. E Emmanuel diz algo que nos ajuda também na reflexão. Ele diz o seguinte: esta paz interior é a riqueza dos fortes. Às vezes a gente olha uma pessoa assim, né, mais tranquila, calma. Essa pessoa não luta, não briga, nunca altera a voz, nunca muda o olhar. E a gente pensa que essa pessoa é fraca. E Emmanuel diz o seguinte: esta paz interior é que é a riqueza dos fortes. Forte é todo aquele que encontrou o caminho, acendeu a luz da verdade e está em busca da vida, mas da verdadeira vida, que é estar em comunhão íntima com o Mestre. É a certeza de estar junto da maior força que existe no universo, que é a força do amor. Que lindo, né? Essa fala de Emmanuel, né? Vocês vão me desculpar que eu estou um pouco rouca, tá? Por isso a água, tanta água. Mas a gente ainda,
Continuando nessa reflexão com essas palavras de Emmanuel, nós fomos buscar, é sempre bom a gente fazer um apanhado e até dar um incentivo para todos nós lermos e relermos obras, né? Nós fomos lá em Leon Denis. Viu o que o Leon Denis falava disso no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor? E Leon Denis fala pra gente também o seguinte, ele associa paz à felicidade, porque geralmente a gente pensa assim, não, eu vou ser feliz, então vou ter paz, eu vou ter paz, então vou ser feliz. Aí Leon Denis fala assim pra gente, o segredo da felicidade, da paz, está na vida interna que soubermos criar. Olha como a associação é sempre assim, nós criamos, está na nossa escolha. E ele diz o seguinte, o homem ou mulher sábios, a pessoa sábia, é aquela que cria para si, desde este mundo, um santuário, um refúgio interno, que as tempestades da vida não podem abalar e alcançar. Olha que lindo que o Leon Denis fala pra gente. É construir um santuário aqui dentro, não precisa nem buscar santuário externo. E como é que a gente cria esse santuário? Tem tempestade lá fora, tem dor lá fora, tem luta na família, tem dor física, chagas, perdas, conflitos, família complicada, nós complicados. E o Leon Denis diz pra gente o seguinte, construa um santuário interior. Como é que a gente constrói esse santuário interior? Com a prece. Com a prece silenciosa, amorosa, que a gente consegue entrar em nós e compreender a caminhada. Compreender que mesmo com luta, a gente consegue seguir essa caminhada. E Jesus, em inúmeros ensinamentos que nos trouxe para que a gente buscasse a paz, ele sempre fazia muita associação com os pescadores da época, com o pescar, lançar a rede no mar. Tem um ensinamento lindo que ele fala, lance a rede no mar, recolha tudo que o mar tem, mas depois vai para a praia. Separa os peixes bons e coloca num pote. E aqueles deteriorados, joga fora. Como é que a gente pode entender? O mar é turbulento, é a nossa vida. Vamos para a praia. Que a gente possa separar aquela coisa boa, que são os bons sentimentos, que é o amor, que é a construção, que é o perdão. A gente separa isso no nosso pote interior. E aquilo que está deteriorado, mágoa, rancor, angústia, tristeza, culpa, joga fora. Faz isso com a prece. A praia é calma. O mar é revolto. Para, senta na praia, joga fora aquilo que não serve. E vamos guardar dentro de nós tudo que é sentimento bom, porque este sentimento bom, a gente vibra, nós somos seres vibráteis, nós somos espíritos vibráteis, nós espalhamos energia. Se a gente quer espalhar energia boa, separa o que está deteriorado, joga fora, espalha esse amor. Quando nós fizermos isso, a gente vai efetivamente encontrar a paz. Paz essa que a gente deseja a todos e que a gente almeja. E a gente até, para ainda lembrar aqui dessa luz que projeta, nós podemos dizer o seguinte, nossas vibrações vibram em nosso entorno. Por isso que muitas das vezes a gente chega próximo de pessoas, como acontecia com quem chegou próximo a Chico. Quando a gente chega perto de pessoas que exalam paz, a gente pega um pouquinho de carona naquela paz. Mas a gente só vai levar aquela paz
se a gente introduzir dentro de nós. Nós poderemos pensar e lembrar de outro ensinamento de Jesus como o grão de mostarda. Nós podemos germinar um solo que esteja ao nosso redor, na nossa família. Por quê? Vibrando paz, vibrando serenidade. Nós estaremos germinando aquele solo. Mas a plantinha só vai crescer se aqueles que pegarem aquela sementinha quiser colocar dentro de si. Nesta reflexão. E aí sim, nós vamos projetar esta luz que a gente recebe ao nosso entorno. E só para a gente fechar aqui, né? Que eu já estou tomando conta da hora, né? Para a gente fechar aqui. Queria fechar para a gente refletir muito sobre essa questão da paz interna, aproveitar até essa iluminação que a gente está tendo do período natalino, em que a gente lembra tanto dos ensinamentos de Mestre Jesus, que a gente tente buscar essa paz dentro de nós e que a gente possa vibrar isso no nosso entorno, vibrar para aqueles que convivem com a gente, vibrar quando tiver alguma situação complicada para viver. E a gente, muitas das vezes, a gente procura, pesquisa, sai encaminhadas, vai não sei para onde que a gente vai achar paz. E eu me lembrei de uma fala de um discípulo, de Buda, com um de seus discípulos, que Buda estava lá, um dos seus discípulos chega certa vez para Buda, e eu queria fechar para a gente pensar sobre isso. E esse discípulo diz para Buda, o Buda pergunta para ele, o que você deseja? E ele diz assim para o Buda, eu quero paz. Olha o que ele fala, eu quero paz. Olha o ensinamento de Buda. Tire o eu. Tire o quero. Vai sobrar paz. O eu é egoístico. O quero é meu desejo. Então, se em vez de falar eu quero paz, nós precisamos internalizar. Eu sou paz. Quando nós conseguimos internalizar eu sou paz, nós vamos espalhar paz, vibrar paz, aonde quer que estejamos. E nós vamos ser uma sementinha para poder fazer o planeta Terra um planeta em condições de se viver pacificamente, de uma forma mais igualitária, mais justa para todos nós. Que a paz de Jesus realmente esteja em nossos corações. Obrigada. Obrigada, Roseli. Nossa, um caminhão de reflexão, de bons exemplos para o nosso viver. Vamos então agora, unindo os nossos sentimentos para que nós possamos conversar com aquele que nos legou seu exemplo de paz para todos nós. Senhor Jesus, mestre dos nossos corações, mas acima de tudo, inspiração do nosso viver. Ao término dessas reflexões, que nós possamos construir a paz dentro dos nossos corações. Essa paz que nos faculta atravessarmos os desafios, as dores, as tristezas, as decepções, mas nos mantermos serenos, na certeza de que não estamos sozinhos, que o teu envolvimento de amor está sempre junto a nós. Que nessa hora, Senhor, nós possamos vibrar por todos aqueles que estão atravessando dores, sofrimentos, que estão atravessando essa doença, isolados nos hospitais e seus familiares tantas vezes de uma forma sofrida,
em casa, muitas vezes sem notícias, que nós possamos vibrar para que tudo possa ser minimizado e transcorrido com a verdadeira paz nos corações. E nessa hora, Jesus, nós pedimos ainda, envolve a nossa cidade, que nós possamos buscar o entendimento do tempo diferente que atravessamos e nos aquietarmos e buscarmos o caminho que passa por pensar no cuidar do outro. E assim, Mestre, com o nosso coração em festa, nós pedimos a sua permissão, a permissão dos bons amigos espirituais que estiveram junto a nós, mas, acima de tudo, a permissão de Deus, nosso Pai, para que nós possamos encerrar o belo estudo dessa tarde com muita paz nos nossos corações. Graças a Deus.